diabo e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. A parábola do joio e do trigo também ilustra um padrão de intolerância religiosa que existe em Israel. A tendência natural dos trabalhadores do campo era arrancar o joio limpando o campo do trigo. Em Israel, só os trabalhadores poderiam arrancar o joio do meio do trigo para poder limpar o campo, para poder ficar só a semente boa e tirar a semente ruim. Aqui está falando da igreja, que só Deus pode tirar, só Deus pode fazer separação entre o joio e o trigo. Só Ele pode deixar a semente boa e tirar a ruim. Glória a Deus. Mas seria impossível fazer isso sem que se prejudicasse o trigo. No versículo 28, e ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos responderam: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Porque você só vai perceber com o tempo quem é joio e quem é trigo. E por que você não pode fazer separação? Porque às vezes nós achamos que um é joio e o outro é trigo. Só que aí nós nos confundimos. E quem nós acha que é joio é trigo. E quem é verdadeiramente trigo, nós achamos que é joio. Então nós não podemos fazer essa separação, porque nós vamos nos confundir e quando nós arrancarmos a semente ruim, podemos também arrancarmos o trigo. Quando nós fazemos separações, apontamos o trigo quando nós dizemos: não, você não só vem para a igreja para isso, você não serve verdadeiramente a Deus. Você pode também prejudicar um cristão verdadeiro, você pode também prejudicar um trigo. Então não faça separação entre o joio e o trigo, deixe que só Deus faça isso, deixe que só Deus faça essa separação, que só Deus faça essa colheita. Características de um joio. Sem dúvida, o poder do homem joio está na imagem. Ele meio pratica um estilionato espiritual de aparência. O joio parece ser trigo, mas não é. E o joio quis ser também aparência do que é sem ser. O joio, ele quer mostrar que é e às vezes não é. Ele quer dizer que é um verdadeiramente cristão, ele quer dizer que é um pregador, só que às vezes não é. Ele se preocupa mais com a aparência, com o que os outros vão pensar, se os outros vão pensar que ele é verdadeiramente um cristão, se os outros vão pensar que ele é um pregador. Então ele não se preocupa com o reino espiritual, ele se preocupa com a aparência, com o físico dele, com o que as pessoas vão pensar dele, com o que o mundo vai pensar dele, e não com o que Deus se importa. Ele não vai pensar com o que Deus acha dele, ele vai pensar o que os homens acham dele. Se os homens acham que ele é um bom pregador, um bom levita, um bom cristão, ele não vai nunca se preocupar, nunca perguntar a Deus: Deus, o que eu sou para o Senhor? Porque o joio vai se preocupar mais com a imagem do que com as coisas espirituais, do que com as coisas de Deus. O joio vai se preocupar mais em fazer bonito para os homens do que fazer perfeito para Deus. Aleluia. Aleluia. Características de um trigo. A característica principal do trigo é ser, em essência, o verdadeiro cristão, ele não vai se preocupar com o que os outros pensam e nem com a imagem dele. Ele vai se preocupar com o que Deus pensa dele, com o que Deus acha. Se Deus acha que ele é um verdadeiramente cristão, se ele prega bem, ele vai se preocupar em fazer as coisas perfeitas para Deus e não para os homens. O trigo isso faz referência a um Deus que assim se define: eu sou o que sou. Não preciso parecer justo. Não se preocupe em desmaziar com sua própria imagem. Mas se preciso for, entra na casa de pecador e com eles
e com eles come por amor. O joio, ele vai se preocupar com o que Deus pensa dele. Ele não vai se preocupar, o irmão não gostou da minha palavra, então eu não vou falar mais com o irmão. Não, ele vai se preocupar com o que Deus pensa dele. Ele vai se preocupar em fazer as coisas perfeitas para Deus. Ele vai se preocupar em fazer tudo correto, mas para a honra e glória de Deus, e não para a glória do seu nome. Então ele vai se preocupar sempre com Deus, ele vai se preocupar sempre com a igreja, com as coisas espirituais, com as coisas do reino e não com as coisas terrenas. Ele não vai se preocupar com o que os irmãos pensam dele. Ele não vai se preocupar se os irmãos acham ele justo ou achar ele um homem justo. Ele vai se preocupar com o que Deus pensa. Se Deus acha ele justo, se Deus acha ele um bom cristão. Então ele nunca vai se preocupar com a imagem dele. Ele não vai se preocupar se você dizer: você não é um cristão, você não faz isso, você não faz aquilo. Mas ele vai se preocupar com o que Deus pensa. Já o joio não, o joio se preocupa com a imagem dele. É totalmente diferente do trigo. Aleluia. Em Êxodo 3:14. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. A maior virtude dos filhos do reino é o amor. Por isso estou cheio de misericórdias e perdão. O cristão verdadeiro, o filho do reino, vai se preocupar com o que Deus acha. Ele vai querer glorificar o nome de Deus. Ele nunca vai querer glorificar a si mesmo. Ele vai querer glorificar e honrar sempre o nome de Deus. E ele vai estar sempre cheio de amor, perdoando. Se você fez uma coisa para ele, ele vai lhe perdoar, não vai ficar de biquinho. Aleluia. É diferente do joio, porque o joio, ele não é verdadeiramente filho do reino. Ele não é uma boa semente. Ele é totalmente diferente do trigo, porque o joio, o irmão não me deu a paz do Senhor, eu vou sair da igreja. O irmão fez isso comigo, eu vou sair da igreja. Então ele não está se importando com as coisas de Deus, com o reino. Ele está se preocupando só com o que as pessoas acham dele, com a imagem dele, se as pessoas acham ele um homem reto, justo, mas nunca para perguntar: Deus, o que eu sou para o Senhor? Já o trigo não. O trigo é cheio de misericórdia, ele é cheio de compaixão, de perdão. Então você nunca vai ver um trigo, verdadeiramente cristão, com um biquinho com outro irmão, com raiva, com birra, porque ele é filho do reino, e os filhos do reino têm compaixão no seu coração, têm misericórdia e têm perdão. Eles sabem que só são o que são pela graça de Deus. Os verdadeiramente filhos do reino, as boas sementes, sabem que só estão ali pela graça do Senhor, pela misericórdia, para a honra e glória do Senhor. Eles sabem que tudo que eles fazem é para glorificar o nome de Deus e não para exaltar a si mesmo. O verdadeiramente cristão, ele sabe que se ele está ali é porque Deus colocou ele ali. Se ele está passando pelaquela prova, é porque Deus quer que ele passe pelaquela prova. E não para glorificar a si mesmo. Eu faço isso para glorificar a mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele quer sempre honrar o nome de Deus, quer sempre glorificar o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que se fez pecador por nós. Isso vem de Deus, se nada temos de nós mesmos. Não precisamos de aparência, mas somente de sermos transformados em nossos corações. Nós não precisamos de aparência, nós não precisamos nos importar com o que as pessoas acham. Nós temos que mudar o nosso coração e voltar ele verdadeiramente para Cristo. Nós temos que nos preocupar verdadeiramente com o que Deus acha de nós. O que será que Deus acha de você? Você é joio ou você é trigo? Deus acha você uma boa semente ou uma má semente? Você tem que se preocupar e parar e perguntar sempre a Deus: Deus, o que eu sou para o Senhor? Eu sou uma boa cristã? Eu sou verdadeiramente
teu filho, eu faço as tuas coisas. Então não se preocupe com a sua imagem, com a sua aparência, com o que o irmão fala de você, com o que o irmão deixa de falar. Não se preocupe somente com as coisas de Deus, com o que Deus acha de você. Seja verdadeiramente um trigo. E não um joio que só quer ser por aparência. Não, seja um trigo que está ali por compaixão, por misericórdia e por amor ao nosso Salvador. Para os homens é impossível, mas para Deus pode transformar o joio em trigo e usá-lo poderosamente na sua obra. Para nós transformar o joio em trigo, transformar aquele cristão que só vem para a igreja por vir mesmo, sem ser verdadeiramente cristão, pode ser impossível, mas para Deus não é. Deus pode tocar no coração dele, através da sua oração, através da nossa oração, Deus pode tocar no coração dele e ele passar a ser verdadeiramente um trigo. Por isso não pare de orar pelos joios, mas entregá-los na mão do Pai. Não aponte aquele irmão que você diz que é joio, que você diz que é uma má semente, que não é um verdadeiramente cristão. Não aponte ele, não entregue ele somente na mão do Pai, porque Deus sabe verdadeiramente o que fazer. Deus sabe quando vai chegar a hora dele se voltar para o Senhor. E se você continuar orando, talvez através da sua oração, aquela pessoa pode se converter verdadeiramente. Então não julgue a pessoa. Somente ore, somente entregue ela no coração na mão do Pai. Então, se você é um joio, busque ser trigo, busque verdadeiramente a face do Senhor, busque conhecer quem Deus é, busque ter comunhão com Deus, busque ser um trigo, busque ser uma boa semente, um filho do reino, uma pessoa que tem misericórdia no seu coração, perdão, compaixão. Busque ser verdadeiramente filho do Pai. E se você é trigo, se limpe mais, busque mais a presença do Senhor, busque mais a face dele e busque cada vez conhecer mais o nosso Salvador. Amém. Assim é essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.